Se você é um jovem cristão, talvez você realmente não deva ir para a faculdade. Mas não porque todos os professores vão tentar transformar você em um ateu, não porque todo universitário abandona a igreja e muito menos porque a faculdade seja um lugar dominado pelo mal. Você não deve ir para a faculdade se a sua fé ainda depende exclusivamente da fé de seus pais, do seu pastor ou da sua igreja. E é sobre isso que nós precisamos conversar. Sempre que se fala em um jovem cristão entrando na faculdade, surgem os mesmos comentários. Ele vai desviar, os professores vão destruir a fé dele, na universidade ele vai aprender que Deus não existe, quando ele começar a estudar ele vai abandonar a Bíblia. Parece até que o jovem entrará crente na primeira aula e sairá ateu no final do semestre. Mas será que o problema está realmente na faculdade? Se o problema da faculdade é que lá existem tentações, então também não poderia trabalhar, porque existe tentação no trabalho. Ele também não poderia frequentar a escola, porque existe tentação na escola. Ele não poderia usar a internet, sair com os amigos ou participar de determinados ambientes sociais. Na verdade, algumas tentações podem aparecer até dentro de casa. E infelizmente, dependendo das circunstâncias, até dentro de uma igreja, uma pessoa pode ser tentada. Não existe nenhum lugar neste mundo completamente livre de tentações. O problema, portanto, não está apenas no ambiente. A grande questão é como esse jovem está entrando nesse ambiente. A faculdade não possui um poder mágico capaz de arrancar a fé verdadeira do coração de alguém. O que acontece é que alguns professores podem sim expor uma fé que nunca criou raízes profundas. E aqui está o primeiro motivo pelo qual talvez você ainda não deva ir para a faculdade. Primeiro, você não possui uma vida devocional com Deus. Você não ora, você não lê Bíblia, você não busca conhecer pessoalmente o Deus em quem afirma acreditar. Quando eu falo sobre ler a Bíblia, não estou falando apenas de abrir um aplicativo, ler o versículo do dia e marcar como uma tarefa concluída. Também não estou falando de ler rapidamente 3 capítulos apenas para dizer que cumpriu a sua meta diária. A pergunta não é somente quantos capítulos você leu hoje. A pergunta é, você entendeu aquilo que leu? Você parou diante do texto, procurou conhecer o contexto, pensou sobre o significado, tentou compreender qual é a aplicação daquilo na sua vida? Porque uma fé que sobrevive apenas dos cultos do domingo vai estar assim despreparada para os questionamentos que vão surgir durante a semana. Na faculdade, talvez alguém faça uma pergunta que você nunca ouviu na igreja. Talvez um professor apresente uma visão de mundo completamente diferente da sua. Talvez um colega questione a existência de Deus, a confiabilidade da Bíblia, a criação, a moral cristã ou a própria pessoa de Jesus. Se o seu único contato com a sua fé acontece quando outra pessoa prega para você, qualquer questionamento poderá parecer maior do que realmente é. E é essa a questão aqui. Os questionamentos levantados não são maiores que a nossa fé, não são maiores do que Deus que você serve. Você crê em Deus, você tem convicção disso, teve experiências com Ele. A questão é que você não procurou essas respostas. Por isso, se você ainda não possui uma vida pessoal com Deus, talvez realmente ainda não esteja preparado para entrar na faculdade. Não porque a faculdade seja mais forte do que Deus, como eu já disse, mas porque você está tentando enfrentar as pressões da vida usando uma fé que nunca desenvolveu. O segundo motivo pelo qual talvez você nunca deva ir para a faculdade é este: você não conhece a sua própria fé e também não demonstra interesse em conhecê-la. Muitos jovens sabem dizer que Jesus é o Salvador, sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, sabem que Deus existe, mas quando alguém pergunta por que eles acreditam nisso, a resposta é: porque foi isso que me ensinaram, porque eu cresci na igreja, porque minha família sempre acreditou. E essas experiências são importantes, mas chega um momento em que a fé precisa deixar de ser apenas uma herança familiar e se tornar uma convicção pessoal. O que eu quero dizer é que existe uma grande diferença entre saber que algo é verdade e saber explicar por que você acredita que é verdadeiro. Você conhece os fundamentos da sua fé? Sabe explicar quem é Jesus? Por que os cristãos acreditam na ressurreição? Conhece as doutrinas básicas da sua fé? Ou você acredita apenas porque nunca teve contato com alguém que pensasse diferente? A Bíblia orienta o cristão. 1 Pedro 13,15. Pedro diz que nós deveríamos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Isso significa que o cristão não deve ter medo de perguntas. Uma pergunta difícil não é uma ameaça contra Deus. O cristianismo não desmorona porque alguém levantou um questionamento em uma sala de aula. Deus não precisa ser protegido das perguntas dos universitários. Quem precisa ser preparado é você. E estar preparado não significa possuir resposta para tudo. Você pode reconhecer honestamente que não sabe responder determinada pergunta. O problema não é dizer
Eu ainda não sei. O problema é não saber e também não ter nenhum interesse em aprender. Qual seria a resposta madura então? Eu não sei responder isso agora, mas vou estudar. Amanhã eu te trago uma resposta. Não transforme uma dúvida em uma sentença contra a sua fé. A universidade pode ser um lugar de tentação, mas também pode ser um lugar de crescimento, aprendizado, serviço e testemunho. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E lá é um ambiente que Deus precisa estar lá também. E é você que Deus vai usar. Deus não vai mandar anjo. É você que Deus quer usar lá. Veja o que aconteceu com Daniel. Ele foi levado para a Babilônia, teve contato com outra cultura, outra educação, outra visão de mundo, mas mesmo assim decidiu não abandonar sua fidelidade a Deus. Veja o caso de José, serviu a Deus no Egito como escravo ainda por cima. O apóstolo Paulo conversou com diferentes correntes de pensamento em Atenas. Eles não preservaram a sua fé, fugindo de todo o ambiente contrário. Eles permaneceram firmes porque sabiam em quem acreditavam. Jesus não pediu ao Pai que retirasse os seus discípulos do mundo, mas que os guardasse enquanto estivessem nele. O jovem cristão não foi chamado para viver escondido. Ele pode estudar direito, medicina, história, filosofia, biologia, administração, tecnologia ou qualquer outra área legítima. Pode ocupar espaços importantes na sociedade, pode produzir conhecimento, contribuir com a comunidade. Ele pode ser um excelente profissional e ao mesmo tempo continuar sendo um cristão fiel. A faculdade não precisa ser o cemitério da fé de um jovem. Ela também pode ser o campo onde essa fé amadurece e se torna visível, mas para isso ele não pode entrar despreparado. Então a minha mensagem não é: jovem, não faça faculdade. A minha mensagem é: não vá para a faculdade carregando apenas uma fé emprestada. Não vá dependendo exclusivamente das orações dos seus pais. Não vá acreditando que fechar os olhos para as perguntas protegerá a sua fé. Desenvolva uma vida devocional verdadeira. Leia a Bíblia com atenção, ore, estude, conheça a história e os fundamentos da sua fé. Tenha a humildade para admitir quando não souber alguma coisa e disposição para buscar respostas. Continue congregando, mantenha comunhão com cristãos maduros e entenda que o diploma, conhecimento e inteligência nunca poderão ocupar o lugar de Deus em sua vida. Você não precisa escolher entre ser cristão e estudar. Você precisa aprender a estudar sem deixar de ser cristão. Portanto, você não deve ir para a faculdade se pretende levar uma fé que nunca se tornou verdadeiramente sua. Mas se você está disposto a criar raízes, conhecer aquilo em que acredita e permanecer em comunhão com Deus, então vá, estude, cresça, ocupe espaços e seja um excelente profissional, mas acima de tudo, crente verdadeiro. E se você quer aprender cada vez mais sobre a sua fé, os fundamentos dela e por que nós acreditamos no que acreditamos, se inscreve no canal e deixa o teu joinha. Valeu, até o próximo vídeo.